Olá pessoal, nessa aula vamos aprender a resolver um problema de equilíbrio de viga por meio de modelagem de carregamento por funções descontínuas, apresentando o esforço cortante e o momento fletor de uma viga como exemplo. As funções descontínuas são uma boa alternativa de solução quando tem-se estruturas com carregamentos mais complexos, como o exemplo de um tubo com torques concentrados ou torques distribuídos ao longo de seu comprimento, ou mesmo uma estrutura do tipo viga com carregamento triangular aplicado na sua seção. Para modelar o problema estrutural, pode-se utilizar as equações diferenciais de equilíbrio para posterior integração junto com essas equações descontínuas de carregamento e assim resolver o problema de equilíbrio estrutural, calculando, por exemplo, os esforços de efeito cortante, o momento fletor ou esforços normais internos nas estruturas. Então, o método das funções de carregamento descontínuo torna-se uma ferramenta muito poderosa quando a gente tem carregamentos complexos, como por exemplo um carregamento que não é constante ou carregamentos distribuídos e concentrados ao mesmo tempo. As funções descontínuas são um conjunto de funções que possuem valores somente em parte do domínio, enquanto que o resto da função possui valores nulos. Dessa forma, possibilitando que carregamentos distribuídos ou forças concentradas possam ser modeladas porque elas atuam somente em um ponto na estrutura ou em uma certa seção da estrutura. As funções de Macaulay são conhecidas como funções descontínuas onde possuem valores positivos em um determinado ponto por diante, enquanto os valores anteriores são nulos. Algumas funções de Macaulay elas possuem um certo padrão, conforme essa modelagem. Então temos um colchete especial, que é conhecido como colchete de Macaulay, x, que é a nossa variável independente, ou variável do domínio, menos o valor onde a partir desse ponto a função está ativa, ou seja, a partir de a função existe. Antes de ou seja, com x menor que esse valor é zero. Todo esse conjunto é elevado a um expoente n. Dependendo do valor de n, a gente pode ter diferentes modelagens de carregamentos. Quando a gente vai avaliar os valores das funções descontínuas, a gente tem que fazer a seguinte consideração. Se x for menor que o valor é zero. O valor interno dessa subtração vai dar negativo, o que transforma esse conjunto de funções em um valor zero, um valor nulo, porque não pode ter valores negativos internamente. Mas caso x seja maior ou igual a o colchete de Macaulay se transforma em um termo que pode ser calculado. Ou seja, o colchete se transforma em um parêntese e assim pode ser utilizado como uma função matemática comum. Para a integração das funções descontínuas, faz-se o procedimento. Então, integração de um conjunto de funções descontínuas no domínio. Caso n seja menor ou igual a zero, a gente vai somar somente o expoente n mais 1. Mas caso n seja maior que zero, além de somar n mais 1, vamos também dividir pelo inverso de 1 sobre n mais 1. Então, para n valores expoentes iguais a zero ou menores que zero, valores negativos, a gente vai ter somente essa expressão aqui de cima, enquanto valores positivos de n vão gerar valores igual a esse procedimento. E para avaliar os valores dessas funções descontínuas dentro do domínio, a gente faz o procedimento considerando x maior que ou menor que Uma das funções descontínuas mais empregadas é o valor do degrau unitário. O degrau unitário é utilizado para modelar carregamentos constantes em estruturas. Nota-se que o valor é contínuo a partir do ponto A, enquanto que antes de o valor é nulo, é zero. Ele possui amplitude 1, ou seja, a gente precisa multiplicar por um fator de multiplicação ou de ampliação desse carregamento, conforme o nosso problema. Ou seja, se aquele carregamento tiver uma constante de amplitude Q0 ou F, esse valor será multiplicado pela função de Macaulay. Então, a partir desse ponto, a gente tem uma constante no valor do carregamento devido a essa função descontínua, até o fim do domínio.
A rampa unitária é utilizada para modelar carregamentos do tipo triangular e possui um padrão positivo com essa inclinação. Caso a inclinação seja contrária, será negativa. Aqui novamente a gente tem um fator de ampliação, o que seria equivalente à inclinação dessa reta. Entraríamos com um fator de multiplicação aqui. Mas no caso, a gente tem que a função é crescente a partir de A, até chegar o limite dentro do domínio, o limite máximo dela. Outros grupos de funções utilizados para a modelagem de carregamento são as funções singulares, que possuem valores em um único ponto do domínio. Exemplos de funções singulares são o delta de Dirac, que é utilizado para modelar forças concentradas em um único ponto. Ou seja, nesse ponto, a única força aplicada é no ponto A, enquanto no resto é zero. Essa função delta de Dirac é muito utilizada na matemática para modelar funções singulares. E aqui também na análise estrutural, ela é muito utilizada para modelar forças concentradas. Os momentos concentrados podem ser modelados por funções singulares, mas nesse caso o momento concentrado é equivalente a 2 deltas de Dirac, com direções opostas aplicado em um único ponto. A função dessa forma torna-se uma soma das duas funções. Então, enquanto um único delta de Dirac possui menos 1, aqui o momento concentrado vão ser elevado a menos 2. Dessa forma, esses dois deltas de Dirac se tornam um momento concentrado. E assim eu posso utilizar na modelagem do meu problema estrutural um momento concentrado em um único ponto. O procedimento para a resolução de uma análise de equilíbrio por meio do método de equações diferenciais é a integração da equação diferencial, que rege o problema estrutural, junto da função de carregamento. Então eu preciso ter a modelagem do carregamento, pode ser funções descontínuas ou funções singulares, juntamente com uma equação diferencial que rege aquele problema que eu estou querendo analisar. E com isso eu posso integrar ambos os lados da equação e assim poder resolver o meu problema. O procedimento a seguir serve para calcular esse tipo de método. Então, a primeira escolha é o modelo que a gente está querendo analisar. Que tipo de estrutura a gente está querendo modelar? É uma viga, é uma barra, é um eixo ou um pórtico, um conjunto de funções, é uma placa? Depois, a gente aplica a definição das condições de contorno, ou seja, valores onde eu conheço aqueles pontos específicos. Por exemplo, uma viga biapoiada, os momentos fletores em ambas as extremidades apoiadas, eles são nulos, eles são zeros. Após definir as condições de contorno, a gente tem a modelagem do carregamento, que pode ser utilizado as equações que a gente viu anteriormente. Carregamento distribuído, quanto para forças concentradas ou momentos concentrados. Ou mesmo uma função que a gente conheça, por exemplo, um polinômio, uma função de carregamento que representa uma função senoide também pode ser utilizada nesse caso. Mas como a maioria das funções são de carregamento ou forças concentradas, é mais recorrente utilizar as funções descontínuas para esse tipo de modelagem. Depois de caracterizar o modelo que a gente quer resolver juntamente com a função de carregamento, a gente precisa fazer a integração dessa equação diferencial. Após essa integração, como ela é feita no domínio, vai gerar constantes de integração. Essas constantes elas são resolvidas por meio dos valores das condições de contorno. Então, um problema estrutural de equações diferenciais também é um problema de valor de contorno. Eu preciso saber os valores nos contornos para poder resolver a minha equação diferencial. Depois de determinar essas integrais e as constantes de integração, por meio dos valores de contorno, a gente tem as equações finais, o conjunto de equações finais que rege aquele problema. A partir daí a gente pode fazer análise gráfica ou análise de tensões e assim por diante. O exemplo a seguir será utilizado para determinar os esforços cortantes e momentos fletores de uma viga biapoiada que está sujeita a um carregamento concentrado exatamente no centro dessa estrutura. Enquanto que a viga possui comprimento total L, o carregamento só está aplicado em L3. Como é um problema de viga, as equações diferenciais que regem esse tipo de problema são caracterizadas por a derivada do esforço cortante no domínio x é igual ao carregamento externo aplicado. A derivada segunda do momento fletor em x é igual ao carregamento aplicado. E enquanto que o esforço cortante é a derivada do momento fletor.
Então a gente vai utilizar essas equações para modelar o nosso problema e assim determinar os esforços cortantes e os momentos fletores. Os problemas estruturais são típicos problemas de valor de contorno, como eu falei anteriormente. Então a gente precisa saber os valores nas condições de contorno para resolver o problema. Como é um caso de um domínio unidimensional, ou seja, a única variável independente nesse caso é o x, que está alinhado no comprimento da estrutura, as extremidades do domínio são as nossas condições de contorno, enquanto o meio do domínio é caracterizado como o próprio domínio estrutural. Então nós temos nesse exemplo que as extremidades estão bi-apoiadas, o contorno à esquerda temos um apoio simples, enquanto que o apoio da direita é um apoio rolante. Em ambos os casos, para o caso da flexão de uma viga, eles possuem rotação em ambos os pontos, mas no da direita a gente também tem um grau de liberdade livre para deslocamento axial. Então, nesse caso, a gente pode deduzir que no contorno da esquerda, no ponto de apoio da esquerda, o esforço cortante é desconhecido, enquanto que o momento fletor nesse ponto é zero. Na outra extremidade, quando for x igual a L, o esforço cortante é desconhecido e o momento fletor também é igual a zero. Nota-se que, para modelar o carregamento, é preciso fazer considerações antes de aplicar as funções descontínuas, pois a função descontínua é modelada com o carregamento distribuído ao longo de todo o domínio estrutural, a partir daquele ponto A de início. Mas, no nosso exemplo, a gente tem que o carregamento só existe em um certo ponto da estrutura, em um certo comprimento da estrutura. Ele não vai até o final na estrutura, ou seja, até em L. Então, para calcularmos ou para aplicarmos as funções descontínuas e transformar esse carregamento Q0 em uma função descontínua, a gente precisa fazer algumas modificações. Uma consideração seria considerar que o meu carregamento Q0 original ele vai até o final do domínio, até em L, mas também existe um carregamento que com início em 2L sobre 3, que também vai até o meu ponto L. Como nessa região final aqui da estrutura a gente tem um carregamento menos Q0 e Q0, ambos os carregamentos nessa região vão se anular. Dessa forma, deixando zero nessa região o carregamento, o que seria equivalente ao meu próprio carregamento original, nulo naquela região. E só existe carregamento na região central. Então é isso que a gente vai fazer neste exemplo. Considerando então esses dois casos de carregamento, sendo que o carregamento da função descontínua é positivo para cima, ou seja, o meu carregamento destacado em vermelho será positivo, enquanto o meu carregamento Q0 original, preto, será negativo. Então, fazendo essa modelagem, a gente tem a seguinte consideração. Meu carregamento vai ser Q de x é igual a menos, que é o carregamento original, Q0 de x menos L3, L sobre 3, elevado a zero, mais Q0, que é o meu carregamento adicional para anular o carregamento original, naquele ponto 2L sobre 3, também elevado a zero. Utilizando essa função de carregamento, nós podemos resolver o problema agora de equilíbrio estrutural. Então, aplicando a equação diferencial de esforço cortante em uma viga, nós temos a seguinte resolução. Derivada do esforço cortante é igual ao carregamento, então integrando ambos os lados e utilizando as propriedades de integração da equação descontínua, nós temos a seguinte resolução. Integrando a derivada de esforço cortante, nós temos o esforço cortante, que é igual à derivada do momento fletor, que é igual à integral da minha função de carregamento. Essa integração, primeira integração, vai gerar uma constante de integração C1. Se eu integrar mais uma vez essa função agora em m, a gente vai determinar o momento fletor. Então assim a gente define o momento fletor integrando duas vezes a função de carregamento, enquanto que o esforço cortante é somente uma integral. Como integramos duas vezes, foi gerado duas constantes de integração, C1 e C2. A gente precisa agora determinar essas duas constantes. Como é que a gente pode fazer isso? Aplicando as condições de contorno.
Então, como foi visto, no ponto x igual a zero, na origem do domínio, a gente tem que o momento fletor naquele ponto também é zero. Aplicando esses valores na minha equação de momento fletor, sendo que, como nesse caso, x é menor que a, ambas as funções contínuas são nulas. E assim a gente pode determinar o coeficiente C2, que é equivalente a zero. Aplicando a outra condição de contorno na outra extremidade, ou seja, em x igual a L, a gente tem que o momento fletor naquele ponto é zero também. Então, substituindo esses valores, a gente vai chegar que C1 é igual a 1 sobre 6 Q0 vezes L. Aplicando essas duas constantes nas equações que definimos, nós chegamos às seguintes equações finais. O esforço cortante será menos Q0 do cochete de Macaulay, de x menos L sobre 3 elevado a 1, mais Q0, de x menos 2L sobre 3 elevado a 1, mais 1 sobre 6 Q0 vezes L. Enquanto que o momento fletor será menos Q0 sobre 2, x menos L sobre 3 é 2, mais Q0 sobre 2, x menos 2L sobre 3 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 6 Q0L vezes x. Nota-se que as funções descontínuas só são válidas a partir de x maior ou igual a. Ou seja, nessa primeira seção, esse termo só vai existir a partir de x maior ou igual a L sobre 3, enquanto que essa segunda parte da função descontínua só vai existir a partir de x igual a 2L sobre 3. Dessa forma, a gente pode implementar um código de computador para fazer esse cálculo. E assim poder determinar os gráficos e avaliar os valores de esforços internos na minha estrutura. Então, para o esforço cortante, a gente tem a seguinte característica. Ele possui valor positivo na extremidade de x igual a zero e valor negativo em x igual a L. Como eram os valores desconhecidos, que a gente fez a consideração das condições de contorno, agora a gente pode determinar esses valores, que são 0,16 Q0 vezes L e menos 0,16 Q0 sobre L. Nota-se que no centro da estrutura, o esforço cortante é nulo. Ele é zero no centro. Então, como a gente tem um carregamento exatamente nessa região, o meu esforço cortante nesse ponto é zero. Já o gráfico do momento fletor, ele apresenta a seguinte característica. Nas extremidades é nulo, conforme a gente fez a especulação das condições de contorno, enquanto que no centro, onde a gente tem a aplicação do carregamento, o momento fletor ele possui uma forma parabólica, porque a equação de momento fletor tem grau de ordem 2, é ao quadrado. Com isso, tem-se que o momento fletor nessa região possui valores máximos. Nesse caso aqui é de 0,069 Q0 sobre L ao quadrado. Nota-se que quando tem um esforço cortante igual a zero em um ponto na estrutura, naquele mesmo ponto nós vamos ter um momento fletor máximo, que é uma das hipóteses dos esforços internos em estruturas do tipo viga, que a gente pode ver em várias disciplinas da resistência dos materiais. Este vídeo termina aqui. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Falou!